Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção. Ouça agora o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Traga minha saudação a todos no nome do Senhor Jesus. É uma bênção poder estar na presença de Deus para que exaltarmos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento nós vamos dar início ao nosso culto, hoje culto especial de Santa Ceia do Senhor Jesus. É o momento onde nós iremos relembrar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário em favor de nós. Convido a amada igreja a se colocar de pé e nós vamos fazer uma oração intercedendo a bênção do Senhor Jesus neste momento desta reunião de adoração ao Deus eterno nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao teu nome, porque tu és o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. E nesse instante, Senhor, nós estamos em tua presença, onde temos a oportunidade de aqui cultuarmos ao teu nome e de adorarmos ao Senhor. Que nessa noite o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, abençoando cada vida que está na tua presença neste momento. É o que nós te pedimos, a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu convido o diácono Idalécio, que vai cantar 2 hinos devocionais, juntamente com todo o povo de Deus, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus. Irmão, vamos louvar o 467 da harpa cristã, Sobre as Ondas do Mar. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da
nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. A igreja louva comigo o número 3, plena paz. Irmão, vamos louvar ao Senhor, né? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. E eu, porém, estou gozando do favor da sua glória, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus agora neste momento, e eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33.
Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 23, a partir do versículo 33. O texto que fala sobre a crucificação de Jesus. Quem encontrou diz amém. Depois dessa leitura, o evangelista Márcio vai fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Graças a Deus. O evangelista Márcio vai fazer uma oração pedindo a bênção de Deus pela continuidade deste culto de adoração ao Senhor. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai Celeste, Deus da glória, obrigado, Senhor Deus Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, Pai, para Te cultuar e para Te bendizer. Meu Deus, que a Tua igreja esta noite, Pai, venha Te render louvores, Senhor Pai, que o ministrante, Pai, a ministrante da noite, venha ser usado pelo Teu Santo Espírito e que a mensagem venha de encontro a cada coração que vai ouvir a Tua santa palavra, Pai. E que a direção deste culto, Pai, seja entregue a partir deste momento, Pai, a partir do momento que entramos na Tua casa, Senhor Pai, venha ser entregue nas mãos do Teu Santo Espírito, Pai, para que tudo ocorra segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, meu Pai. Obrigado por tudo, é que eu oro e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar na presença de Deus. O Senhor está aqui, Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quem veio adorar ao Senhor, levante a mão e diz amém. Glória a Deus, que bênção, né? Então vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Ele realmente é o Deus, o Senhor, que nos comprou com alto preço e com preço de sangue, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Lembramos também que este culto nessa noite está sendo transmitido ao vivo pela web rádio Voz Evangélica. Então você que está aí em sua casa, em sua residência, não pôde chegar na casa de oração hoje, mas está ouvindo o culto, Deus abençoe. Você que está aí pelo vozevangelica.com.br ou pelo aplicativo Android da web rádio Voz Evangélica. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Deus eterno, pois Ele é santo e poderoso. Eu convido a irmã Carla, que vai apresentar a Deus o seu louvor. Logo após a irmã Carla louvar a Deus, o grupo Rosa de Saron terá a oportunidade de
de louvar a Deus com um hino de adoração ao nome do Senhor Jesus. Cantemos e adoremos ao Deus eterno. Eu cumprimento a igreja no nome do Senhor Jesus, amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém, Jesus, agradeço a oportunidade. O grupo Rosa de Saron saúda a amada igreja no nome santo do nosso Senhor Jesus, amém?
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuando adorando ao Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos aqui apresentar os visitantes dessa noite, as pessoas que estão visitando a Igreja de Cristo aqui na cidade de Pau dos Ferros nessa noite. Enquanto eu digo o seu nome, você levanta a sua mão para os irmãos aleluia. Vamos dizer aqui, Jair Júnior, tá ali, irmã Lorena, amém, irmão Gilson, Islene, amém, Leodeci, é isso? Leodeci, pronto, amém. Elia, amém. Socorro, irmã Socorro, amém, a corrinha, né? Maria Eduarda, amém. Kathleen, amém. Benedito, tá ali, e Inácio, amém, né? Se porventura você está nos visitando e o seu nome não está aqui, mas você também é bem-vindo, né? Tem esse casal aí, né? Daqui, né? Amém? Acho que todos, né? Pronto. Tá aí, os visitantes já estão aqui. Como é que a igreja diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção, né? A maravilha poder receber visitantes na casa de Deus, e graças a Deus um bom número de visitantes nessa noite. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Vamos continuar na presença de Deus, adorando ao Senhor. A irmã Diana vai louvar ao Senhor com um hino. Logo após a irmã Diana, eu convido também o irmão Abiel para apresentar a Deus o seu louvor nessa noite. Vamos adorar na presença de Deus, cantando, celebrando ao nome do Senhor. O Senhor é santo, Ele é poderoso, e se você está aqui nessa noite, aproveite a oportunidade e entre na presença de Deus, adorando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, amém? Todos devem celebrar ao Senhor, que é santo e poderoso, e quando a gente canta e adora na presença de Deus, certamente Ele abençoa a nossa vida. Eu trago a minha saudação no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas no teu céu, quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
aleluia. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Aleluia, Jesus. Vivemos para Ti, Jesus, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade no nome do nosso Senhor Jesus. Oi, quero saudar os irmãos com a graça e paz, amém? Hoje acordei em sonho pra ver o que é real. Eu vi um mar de ouro e ruas de cristal, sem desespero e sem vergonha. Eu vi a face do Senhor. Não me lembrei dos erros, tristezas e rancor, pois em Sua luz infinita só encontrei amor. E ao ouvir chamar meu nome, erguendo as mãos eu exclamei: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar na presença de Deus, adorando a Deus. Eu vou apresentar aqui a Deus um louvor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, os irmãos têm a oportunidade de ofertar e apresentar a Deus as suas ofertas de gratidão ao Senhor, contribuindo para a obra de Deus. O diácono Idalécio vai passar aí recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Aleluia!
às vezes ando neste vale, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Aleluia! Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus do silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, aleluia, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. Aleluia! Do silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi do inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora a palavra de Deus ministrada aos nossos corações
eu passo a oportunidade para a irmã Gildeone, que está encarregada de trazer a palavra de Deus nessa noite. Portanto, que você continue na presença do Senhor e continue aqui neste lugar, porque Deus deseja te abençoar através da palavra. Eu tenho o prazer de saudar a todos nessa noite, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui na presença do Senhor e poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade, né? Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e os artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Oremos. Senhor, Pai bendito, Deus eterno, nós aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, para poder Te adorar, ó Deus, para poder neste lugar, Senhor, exaltar ao Teu nome, ó Pai, porque cremos, Senhor, e podemos sentir que Tu estás neste lugar, Senhor, e o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra e toda glória. O Senhor é digno, ó Deus, de ser exaltado neste lugar, ó Pai, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, ó Pai. Vem falar, Senhor, a cada coração, ó Deus, segundo, ó Pai, a necessidade de cada um, ó Pai, porque Tu sondas e conheces a cada coração, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, fica conosco, continua operando, ó Deus, em nosso meio. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. E a palavra que nós vamos meditar nesta noite, eu meditava sobre esse texto e eu quis ir além. Eu fui voltando antes desse acontecimento, né? E eu quis ver antes o que tinha acontecido. Então nós vamos para o capítulo 1 de Atos. Nós podemos ver o Senhor dando ali aos seus discípulos a promessa de que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder e recebessem as virtudes do Espírito Santo sobre a vida deles. E aí, com a continuação, nós vemos no capítulo 2, os discípulos eles sendo revestidos de poder. Ali foi o dia de Pentecostes, né? E aí a palavra do Senhor vai dizendo que no dia de Pentecostes, quando se cumpriu aquele dia, todos os que estavam ali reunidos naquela casa foram cheios do poder do Senhor, foram cheios do Espírito Santo de Deus.
E aí nós podemos ver que depois que os discípulos foram cheios naquela casa, onde a Bíblia diz que veio como que um vento impetuoso, encheu toda a casa, e em seguida os discípulos começaram a falar em outras línguas, as quais as pessoas que estavam fora não entendiam o que eles estavam falando. A palavra do Senhor diz que aqueles que estavam fora, que não entendiam, que não sabiam a promessa, o que eles estavam fazendo ali, porque eles estavam perseverando, esperando na promessa do Senhor, que havia de se cumprir. E então aqueles que estavam a ouvir pensaram que eles estavam bêbados. Por que eles estão falando diferente? Por que eles estão falando dessa forma que a gente não entende? E aí a palavra do Senhor diz que Pedro, ele se pôs de pé e levantou a voz e começou a pregar para aqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que naquele momento o Pedro, ele começou a pregar cheio do poder do Senhor. A Bíblia diz que ele ia relatando e dizia: olha, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali Pedro, ele pregava, ele anunciava e dizia para aquelas pessoas, né? E ele falava a respeito dessa promessa, né? Ele dizia: olha, a promessa do Senhor, o Senhor havia prometido que haveria de derramar do teu espírito sobre aqueles que ali estavam esperando, né? E aí a palavra do Senhor vai dizendo, né? Os vossos jovens terão visões. Eu não sei em qual dessas fases você está, né? Se você está nas visões ou se você está nos sonhos, né? A Bíblia diz que os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos, né? Eu tenho tido alguns sonhos da parte do Senhor, né? E isso eu já fico me admirando, né? Com isso. E aí a palavra do Senhor, ela continua nos ensinando, que aí ele vai falando a respeito dos sinais que haviam de vir, né? E aí ele vai relatando também que quando for no final dos tempos, nós devemos ficar atentos aos sinais. E aí ele diz: e acontecerá que antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali Pedro pregava: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sabe quantas vidas se converteram com aquela pregação de Pedro? A Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam na presença do Senhor, aceitaram ao Senhor Jesus, porque ali teve alguém que falou de Jesus para eles. E aí quando nós vamos vendo no decorrer do capítulo 2, no final do capítulo 2, nós podemos ver que e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E aí a palavra do Senhor vai nos ensinando que após primeiro eles receberam a promessa, em seguida a promessa se cumpriu na vida deles, foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas só que não ficou aí. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam na casa, no templo, estavam orando, estavam buscando, havia entre eles uma unidade, porque a Bíblia relata muito bem a respeito da igreja primitiva, a respeito da unidade, da união que havia entre eles, né? E ali eles estavam todos juntos com um só propósito: de adorar o nome do Senhor,
de fazer conhecido o nome do Senhor. E por que que nós fizemos todo esse passeio na palavra do Senhor? Porque nós precisamos entender, quando o Senhor ele vem falando aos nossos corações a respeito da sua palavra, de que aquilo que o Senhor fala na sua palavra se cumpre. Aquilo que está relatado na palavra do Senhor se cumpre. A palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, que a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela vai de encontro e faz o que lhe apraz. Ela vai de encontro ao coração, à necessidade. Então nós não chegamos aqui nessa noite apenas para passar um tempo. Nós chegamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Chegamos aqui nessa noite porque nós temos a certeza em nosso coração de que Deus está neste lugar. Nós temos a certeza no nosso coração de que o Senhor ele é aquele que se faz presente no nosso meio. E de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí a palavra do Senhor, o texto que nós lemos nessa noite, capítulo 3 de Atos, ele vai relatando a respeito de uma história bastante interessante. Onde Pedro e João, eles subiam juntos ao templo para orar. Eles tinham esse costume. Não foi por acaso, né? Mas eles tinham esse costume de ir ao templo. Eles tinham o costume de orar. Eles tinham o costume de ter esse momento de intimidade com o Senhor. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos tendo ali o nosso momento a sós com o Senhor. Todos precisamos ter um momento a sós com Deus. Todos precisamos ter um momento de comunhão com o Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. E ali a Bíblia diz que todos os dias era posto à porta do templo Formosa um homem, que ele era coxo desde nascença. Quantas pessoas não passaram? A Bíblia diz que aquele homem era coxo desde nascença, e que quando ele já, nesse momento em que ele estava, onde Pedro, ele teve esse encontro com Pedro e João, ele já tinha mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, vamos fazer uma reflexão, há mais de 40 anos, se levantavam pessoas que conduziam aquele homem à porta Formosa. E ali colocavam ele naquela porta para que ele pedisse esmolas. Há mais de 40 anos, aquele homem pedia esmolas. Há mais de 40 anos, aquele homem precisava de um milagre. Há mais de 40 anos, aquele homem esperava por uma bênção. Há mais de 40 anos, aquele homem não sabia o que era ter alegria verdadeira em seu coração. E aí a palavra do Senhor diz que quantas pessoas não passavam para o templo? Muitas pessoas passaram ali. Quantos não passaram naquele momento? Só que quando foi a vez de passar Pedro e João, foi diferente. E a palavra de Deus vai dizendo que o homem olhou e vendo a Pedro e a João entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João disseram: olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem, o que ele mais necessitava, não era de dinheiro. O que aquele homem mais necessitava naquele momento não era de algumas moedas. Não. O que aquele homem realmente precisava era da cura. E não somente da cura física, mas também da cura da sua alma. A cura física é importante e o Senhor opera e o Senhor faz o milagre, faz. Mas o que aquele homem mais precisava era sentir a alegria verdadeira.
Era poder desfrutar da alegria de sair correndo, pulando na casa do Senhor, se alegrando na presença de Deus. E aquele homem pôde sentir isso. Quanto tempo aquele homem não ficou aprisionado? Quanto tempo aquele homem não ficou preso? A sua alma angustiada. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que no momento em que Pedro e João falaram para ele: levanta-te e anda. Talvez você chegou hoje na casa do Senhor não precisando de alguma coisa material. Às vezes a gente pensa isso, né? A nossa tendência é pensar que nós precisamos apenas do que é material. Mas aí o Senhor fala aos nossos corações nessa noite que o que nós mais necessitamos é de receber o Senhor Jesus na nossa vida. O que nós mais precisamos não é apenas da cura física do corpo, mas o que você mais precisa é da cura da sua alma. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que aquele homem entrou na casa do Senhor saltando, pôs-se em pé e andou. E ali ele sentiu muita alegria na presença de Deus. Porque quantas pessoas passaram ali e deram a ele apenas o que era material. Deram a ele apenas o que fica nessa terra. Mas vieram 2 homens de Deus. 2 homens usados pelo Senhor, que ali fez a diferença na vida dele. Bem verdade que não foi pelo poder ou porque eles fossem grandes, porque eles tivessem o poder de operar um milagre na vida dele, não. Porque eles mesmos vão relatando a partir do versículo 11, quando foram questionar Pedro, Pedro disse: olha, não fomos nós, mas foi o Senhor quem deu a este saúde perfeita. Pedro sabia que só o Senhor ele merece ser exaltado. Homem algum na face da terra pode fazer alguma coisa se pelo Senhor não for permitido. E aí ele vai dizendo: olha, não fomos nós quem operamos o milagre. Porque quando as pessoas viram aquele homem se levantando, porque muitas pessoas passaram ali. Há quantos anos aquele homem não era posto no mesmo lugar? Muitas pessoas já conheciam ele, né? E aí de repente viram aquele homem entrando, andando. E aquilo chamou a atenção. O que foi isso, né? Quem fez isso? E viu ele entrando ali, mas Pedro e João, né? E começaram a perguntar se tinha sido eles. E Pedro disse: não fomos nós não. Sabe quem foi que operou? Foi aquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou e está sentado no céu, no trono de glória, aleluias. E ele começou ali a falar de Jesus para aquelas pessoas, e começou a pregar, e começou a dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. E essa mesma mensagem nós falamos para você nessa noite. Arrependa-se. Faça uma autoanálise nessa noite. Aproveite que você está na presença de Deus, que você está na casa do Senhor, e comece a analisar. E veja que o que você mais precisa, que o que você realmente necessita, é de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. É de deixar Jesus reinar na sua vida, no seu coração. De que Ele seja Senhor da sua vida, para que você o obedeça. Que Ele venha ser o Salvador da sua vida. Que Ele não seja, você não reconheça Ele apenas como aquele que salva, mas como o seu Salvador. E para isso é necessário que haja arrependimento. E só se arrepende aquele que reconhece que é pecador.
aquele que reconhece que precisa do Senhor, que necessita. Enquanto você estiver pensando que você não precisa, enquanto você estiver pensando que a maneira como você está agindo é certo, não vai ter como você se arrepender. Mas aí o Senhor deseja fazer nesta noite a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor, e Ele está aqui nesta noite para libertar o seu coração, para quebrar toda a corrente, para desfazer tudo aquilo que tem prendido, que tem lhe aprisionado, que tem endurecido o seu coração até hoje. Aquele homem passou mais de 40 anos precisando de uma bênção, mas no momento certo, em que chegou homens de Deus naquele lugar, aquele homem, ele recebeu a sua bênção da parte do Senhor. E hoje você está aqui na casa do Senhor, onde tem servos de Deus, homens e mulheres ungidos do Senhor, que podem nesta noite trazer para você a mensagem que você precisa. Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso coração. E esquecemos que muitas vezes nós precisamos e necessitamos do que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque nem sempre o que nós queremos ouvir é aquilo que o Senhor quer falar. E nessa noite o Senhor fala ao seu coração. Porque da mesma forma que Ele operou na vida daquele homem, trazendo para ele a cura física, a cura da sua alma, o perdão dos seus pecados, da mesma forma, o Senhor deseja fazer na sua vida nessa noite. Basta tão somente você dar um passo para o Senhor nesta noite. A palavra do Senhor diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não tem como, não tem outro Salvador. Não tem como você encontrar a salvação em outro lugar. A salvação é somente no Senhor Jesus. Ele é aquele que salva, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma. E Ele deseja transformar a sua vida. Venha para Jesus nessa noite. Toma uma iniciativa, uma atitude. Não faça como muitos que ficam ali presos e não dão oportunidade. Porque o Senhor, Ele está nesta noite batendo na porta do seu coração. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do seu coração hoje. Agora é preciso que você abra o seu coração para Jesus. Que você permita que Jesus entre na sua vida, faça morada na sua vida. Como é maravilhoso ter Jesus na nossa vida. Como é maravilhoso poder receber do Senhor perdão dos nossos pecados. Poder ter o nome escrito no livro da vida. Poder ter a certeza de que quando nós sairmos aqui desta terra, nós temos uma morada reservada no céu de glória. E o Senhor, Ele dá essa certeza a todo aquele que confessa o seu nome. A todo aquele que entrega a sua vida a Ele. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Você tem a oportunidade de deixar Jesus reinar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque às vezes você fica olhando as dificuldades e esquece de olhar para o Senhor. Você fica olhando para os problemas que têm acontecido e esquece de olhar para o Senhor. Você conta para tanta gente o que tem acontecido na sua vida e não conta para o Senhor. Ele deseja ser o seu melhor amigo. Ele, como pai, deseja cuidar de você. Ele espera a sua iniciativa. Que você caia em si, assim como fez o filho pródigo, que pediu ali ao pai a sua parte da herança e saiu
e ali gastou tudo quanto tinha. E a Bíblia diz que ele começou ali a comer a comida dos porcos. Alguém que tinha condições, alguém que vivia bem, saiu da presença do Pai, saiu da casa do Pai e começou a desejar comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que teve um certo momento da sua vida em que ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É você começar a refletir na situação em que você se encontra. É você ver que tem saída. É você ver que tem alguém que pode mudar a sua história. É você não se conformar com a maneira com que você está vivendo. E ali a Bíblia diz que aquele filho pródigo se lembrou da casa do pai, do tempo em que vivia na casa do pai, em que ele tinha de tudo, em que o pai cuidava dele tão bem. E aí a Bíblia diz que ele voltou à casa do pai e o pai estava esperando. E o pai recebeu ele de braços abertos. Da mesma forma o Senhor lhe espera nessa noite. Talvez você tenha se afastado da casa do pai, tenha se afastado da presença do Senhor, porque o Senhor ele não se afasta de nós. Ele permanece no mesmo lugar. Quem muitas vezes se afasta do Senhor somos nós. Porque os nossos pecados, a Bíblia diz que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Somos nós que muitas vezes nos afastamos da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele deseja sempre estar perto de nós. Estar conosco, nos ensinando, nos guiando, nos guardando. Porque Ele é um Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que nos guarda. Que se nós estamos aqui nessa noite é tão somente porque o Senhor nos conduziu. É porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos hoje aqui na sua presença. E nós queremos dizer para você, que fez assim como o filho pródigo, que se afastou da presença do Pai. O Senhor lhe espera nessa noite. Lhe espera de braços abertos, que você volte à casa do Pai. Aproveite enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto devemos achar. Porque os dias estão se findando. O Senhor Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vem para levar todo aquele que confessou o seu nome aqui na terra. Aquele que não se envergonhou do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que se envergonham do Senhor. Mas aqueles que se envergonham do Senhor, eles serão envergonhados. Porque quando chegar aquele grande dia, a Bíblia diz que o Senhor há de separar. E vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai nas bodas que eu preparei. Mas para aqueles que estão à sua esquerda, aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus, que se envergonharam do Senhor e da sua palavra, e não deram ouvidos àquilo que está escrito na palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Que você possa tomar a sua decisão, para você poder ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Porque o céu já está preparado. A morada o Senhor já preparou. E lá tem lugar para todos. Todo aquele que aceitar o nome do Senhor Jesus, tem lugar lá no céu. O céu é grande, aleluias. Que você possa meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos passar agora para o momento da Santa Ceia do Senhor. O momento em que nós relembramos, nós distribuímos para os irmãos que são batizados nas águas e que estão em comunhão com a igreja do Senhor e com o Senhor. Então, o que é que acontece? A Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo, né? A Bíblia diz aqui, mostra essa recomendação, que você deve examinar a si mesmo para poder participar do pão, desta mesa do Senhor tão importante. Então, o pão representa o corpo de Cristo.
o corpo que foi pendurado lá na cruz do Calvário. E o sangue, o vinho representa o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue da nova aliança, né? O sangue do Novo Testamento que nos lava de todo o pecado. Então nós vamos fazer de maneira organizada, como a Bíblia recomenda. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus pelo pão. Convido os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos fazer esta oração intercedendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e abençoando este pão. Soberano Deus e eterno Pai, continuamos na Tua presença e aqui nós Te exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é o Deus que tudo pode, tudo crê e tudo opera. E neste momento nós celebramos, Senhor, celebramos a vitória sobre o pecado, celebramos a nossa libertação. Meu Deus, abençoa este pão que representa o corpo de Cristo, aquele corpo que foi pendurado naquela cruz. Abençoa os irmãos que vão fazer parte deste momento, em nome de Jesus, amém. Eu convido a irmã Diana, ela vai louvar aqui o número 301 na harpa cristã, enquanto o diácono Idalécio distribui o pão para os irmãos que vão participar da Santa Ceia deste momento. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje me pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sentar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Podemos participar, irmãos.
Deus de maravilhas. Continuamos na tua presença nessa noite, Senhor, e neste momento nós recebemos esta representação do teu corpo, que é este pão, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente cada vida, Senhor, que neste momento está na tua presença, neste santuário, adorando o teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar poderosamente cada vida, curando toda a enfermidade, que verdadeiramente essas vidas venham receber o teu poder dentro de ti neste momento, dentro de cada um. Ó Pai amado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a se colocarem de pé e nós vamos fazer uma oração, abençoando esses cálices que serão distribuídos para os irmãos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos na tua presença e agora rogamos a tua bênção sobre estes cálices, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, este vinho que representa o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue remidor, o sangue puro e carmesim, santo, inocente, que desceu naquela cruz do Calvário e que tem o poder de nos redimir, de nos limpar de toda a culpa. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. A irmã Diana vai cantar o 301 na harpa, enquanto o diácono, aliás, o 39, né? Aquele lá que fala no sangue, 39, enquanto o diácono distribui os cálices para os irmãos. Oi. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. que a neve serei.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Podemos participar, irmãos. Aleluia, Deus Altíssimo, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Neste momento, Senhor, nós te damos graça, Senhor. Nós celebramos a vida que o Senhor nos deu, a vida abundante, a vida em tua presença, ter a paz contigo, Senhor amado. Tudo isso possibilitado por causa daquela morte naquela cruz do Calvário, ao qual teve o poder, Senhor amado, de quebrar a barreira, Senhor. No momento em que nós se arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ti, Senhor amado. Obrigado pela morte de cruz, que Teu Espírito Santo venha nos capacitar e nos abençoar em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou louvar aqui o Senhor com um hino, enquanto o diácono recolhe aqui os cálices dos irmãos. Vamos ficar de pé e nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Para sempre, aleluia. Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar ao Senhor Jesus. É o Senhor nosso Deus, adorado para sempre. É o Senhor nosso Deus, adorado para sempre. É o Senhor nosso Deus, aleluia. Adorado, é bom estar na presença de Deus. É o Senhor nosso Deus. Vai adorando ao Senhor nessa noite. Para sempre. Vai adorando ao Deus Altíssimo. Porque a Ele pertence a glória. A Ele pertence o louvor. A Ele pertence a exaltação. Ele é o Deus que é adorado para sempre. Não há outro Deus além do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Sua glória, glória, deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória, glória. Não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória. Aleluia! Já saí do átrio, já estou além, e no lugar santo já passei também. Tenho ideal, um alvo pra alcançar, mas a realidade tenta me parar. Religiosidade e o poder também, a fama e o sucesso quer me ter refém, mas esse sistema não vai me parar. No Santo dos Santos eu quero chegar, com incenso na mão tenho que seguir, pois a fumaça lá vai ter que me cobrir, pois só desse jeito eu verei fluir sua glória, sua glória, glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória, glória. Não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória, glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que
tem que aparecer com glória, glória. Não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória, sua glória, sua glória. Aleluia! Glória, 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 tua glória, glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória, glória. Não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória, sua glória, sua glória. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré nessa noite? Aplauda o Senhor, aplauda Ele bem forte, porque a Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor e a exaltação. Aleluia! Para todos sempre. Agora recebam a bênção apostólica. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Todo o povo diz amém. Graças a Deus. Está encerrada a reunião. Para a glória de Deus, os irmãos podem se saudarem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ouvir o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Participe das nossas reuniões nas segundas, quintas, sábados e domingos na casa de oração a partir das 19h30. Que Deus te abençoe. Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção.